Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira da sexta semana da Páscoa. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 15 do Evangelho de São João, dos versículos 26 até o capítulo 16, versículo 4. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Amados e amadas de Deus, Jesus está falando aqui do Espírito Santo. Quando vier o defensor, que eu mandarei da parte do Pai. O Filho, ele vai morrer, ele vai ressuscitar, ele vai ao Pai. Ele vai mandar agora sobre os discípulos o Espírito Santo. O Espírito que ele mandará da parte do Pai. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Amados e amadas de Deus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que Jesus foi ao Pai e mandou para os apóstolos. Os apóstolos, agora cheios do Espírito Santo, dão testemunho de Jesus. O Evangelho, a partir do momento em que os discípulos recebem o Espírito, o Evangelho começa a ser anunciado. O Evangelho sai de Jerusalém, vai para Samaria, para Galileia, depois para Antioquia. O Evangelho vai chegar até o centro do mundo habitado daquela época, Roma. Os discípulos, movidos pelo Espírito, darão testemunho de Jesus Cristo até os confins da terra. Por isso Jesus diz: e vós também dareis testemunho de mim, porque estáis comigo desde o começo. Os discípulos foram chamados por Jesus, seguiram Jesus e devem agora, movidos pelo Espírito, levar adiante a missão de Jesus. E foi o que eles fizeram. Nós estamos lendo nesse tempo pascal os Atos dos Apóstolos. E é isso que o livro dos Atos dos Apóstolos mostra. Como os discípulos, movidos pelo Espírito, vão anunciando, testemunhando Jesus Cristo. O Evangelho vai sendo acolhido pelo anúncio dos apóstolos. O Evangelho vai verdadeiramente sendo acolhido, vai formando comunidades. O Evangelho a evangelização vai indo adiante. O Evangelho sai de Jerusalém e vai chegar até o centro do mundo habitado daquela época, Roma. Os discípulos que, movidos pelo Espírito, levam adiante a missão de Jesus. Continua Jesus: eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Amados e amadas de Deus, a perseguição que os discípulos sofreram, a perseguição que a igreja sofreu por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi perseguido, os discípulos também foram perseguidos, a igreja sempre sofrerá também perseguições. Aqui, expulsar-vos-ão das sinagogas, a primeira perseguição que a igreja sofreu foi da sinagoga, foi do próprio judaísmo. Por isso foi expulsa da sinagoga, a ruptura entre cristianismo e judaísmo, e Jesus diz: e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Quer dizer, os discípulos morreram por causa de Jesus Cristo. Há tanta gente hoje que ainda dá a vida por causa de Jesus Cristo. É a perseguição que a igreja sofre ainda hoje por causa de Jesus Cristo, pela sua fidelidade a
Jesus Cristo. Continua Jesus: agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Amados e amadas de Deus, não conheceram o Pai e nem a Jesus. Não ouviram a palavra de Jesus, não acolheram a palavra de Jesus, por isso não conhecem o Pai de Jesus, nem conhecem Jesus. Jesus conclui: eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Quer dizer, quando a perseguição bater a porta, os discípulos devem se lembrar que Jesus disse essas coisas. Devem se lembrar que ele foi perseguido, devem se lembrar que a perseguição também, porque Jesus foi perseguido, pode e bateu a porta da primeira geração e pode bater a nossa porta também ainda hoje. A nossa fidelidade deve ser sempre a Jesus Cristo. Devemos ter um amor cada vez mais profundo para com Ele e termos essa percepção de que o Espírito, o defensor do Espírito da verdade, habita em nós dá testemunho de Jesus Cristo e nos move sempre para um testemunho mais bonito de Jesus Cristo. E nos assistirá também na hora da perseguição, nos dará a graça da fidelidade também, mesmo na hora da perseguição, na hora que tivermos que defender Jesus Cristo e o seu Evangelho. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.